ser pouco utilizado, muito também as partidas abaixo que o Paulinho e que o Coutinho fizeram. E eles jogam exatamente naquele setor do lado esquerdo. Inclusive, muitas vezes, por costume já, por uma ação que já está na cabeça do Piton, ele passa em disparada para receber essa bola em linha de fundo e o Felipe Coutinho ou o Paulinho tem dificuldade de acionar o Lucas Piton. Essa jogada na cabeça dos jogadores dessa parte esquerda do campo ainda não está automatizada. Então toda hora você vê o Lucas Piton passando e o Paulinho ou o Coutinho tentando construir entre eles ou mais por dentro, quando você tem um lateral que é muito bom ofensivamente passando e você não aciona esse lateral. No lado direito, eu achei que o Tietchan apoiou pouco. E aí eu volto pro papo que a gente está batendo. Cara, o Felipe Coutinho ele só joga com o Payet quando o Vasco está perdendo. Eles só entram juntos em situações que são complicadas. Se eu não me engano, eles só entraram juntos uma vez em todo esse tempo, que foi contra o São Paulo. O Vasco tomou uma saraivada também, mas o Rafael Paiva montou aquela equipe também de uma forma totalmente exposta. E o ponto é que o Carille falou. Não adianta você querer ter o Felipe Coutinho e o Payet se você não tem 7, 8 jogadores que vão voltar para fazer essa recomposição com velocidade. E o Vasco até tinha no jogo de hoje. Só que tecnicamente, cara, hoje não teve tanto a ver, na minha visão, com a parte tática. Hoje, tecnicamente, o Vasco fez um jogo muito abaixo do esperado. Não só pelos erros dos seus zagueiros que acabaram comprometendo no placar com os 2 gols do Volta Redonda. Afinal de contas, foi um gol contra e uma assistência contra, apesar, na minha visão, da boa partida do João Vitor, mas principalmente o setor técnico, a individualidade. Você não viu a individualidade do Felipe Coutinho, que é de quem se espera. Você não viu a individualidade do Alex Teixeira. Você viu o Payet entrando e errando praticamente tudo que ele tentou na partida e um time muito burocrático. E aí, para piorar, ainda tem gente, como eu falei, que tem a coragem de criticar o Verratti, sendo que o Verratti não tinha tido nenhuma oportunidade no jogo inteiro. Nenhuma. Podem reparar, até o Lucas Piton, que é o fiel escudeiro dele, nas chances que ele teve para cruzar, sem ser o lance do escanteio, ele errou. O Paulo Henrique do lado direito, 2 chances que ele teve na linha de fundo, ele cruzou em cima do zagueiro do Volta Redonda. O Felipe Coutinho, passe em profundidade, todos os passes em profundidade que eles deram para o Verratti, eles erraram. E hoje, até mesmo a parte técnica do Verratti, tiveram vários momentos que ele conseguiu dar prosseguimento, protegendo ou raspando essa bola. Então, assim, tem um grupinho que já tem uma birra, que tá torcendo pro Verratti jogar mal para falar que avisou, para criticar, e eu não consigo entender, cara. De verdade, eu não consigo entender como que alguém tem tanta vontade, tanto prazer de criticar um jogador que é o único cara que decide e faz gols pro Vasco da Gama. Um dia eu vou conseguir entender. Ou esse dia não foi hoje, porque mais uma vez ele salvou o Vasco de uma derrota. Foram 2 gols, um de pênalti e um de cabeça na especialidade dele. Então, assim, cara, repito tudo que eu tava falando aqui. Eu acho que é só o Campeonato Carioca, é uma análise que a gente pode fazer ponderações, mas não tem o mínimo motivo para alarde, não tem o mínimo motivo para você crucificar jogador, para você vaiar o jogador. Você pode fazer análise do atleta sem precisar ter esse ímpeto de uma merda, tá tudo um lixo, tá tudo ruim, tá vendo? No primeiro teste, cara, a gente tem 15 dias de temporada para esse elenco principal. É só a pré-temporada, não se estresse com o Campeonato Carioca. Não se estresse. Você viu o Felipe Luiz falando da bola do Campeonato Carioca? Você viu o Thiago Silva falando da bola do Campeonato Carioca? Você viu o gramado hoje do estádio Kleber Andrade? Você tá dando uma olhada nos estádios que o Campeonato Carioca estão acontecendo? Tirando o Maracanã, Newton Santos e São Januário. E até o Mané Garrincha, no máximo ali. Vocês têm visto a qualidade, a quantidade de jogos ruins que o Campeonato Carioca está tendo? Não se estressem com o Campeonato Carioca. Encarem o Campeonato Carioca apenas como o laboratório. Cara, para você assistir um joguinho no final de semana, para você assistir teu joguinho no meio de semana, sem estresse. Completamente sem estresse. O Vasco tá com 13 pontos, nem perdeu ainda no campeonato. E tem gente falando que tá tudo uma merda. Cara, é uma loucura, pô. Galera, hoje eu trouxe a notícia exclusiva de que o Bruma, o ponta esquerda europeu, que eu também tinha trazido aqui no canal, que o Vasco já estava em negociações. Aliás, desde a última quarta-feira, quando a gente atualizou a situação do Brian Rodrigues, eu disse para vocês que o Vasco já tinha negociações com outros atletas. Isso mostra também que a diretoria do Vasco, ela não quis cometer o mesmo erro que ela cometeu, por exemplo, na janela do ano passado, quando o Vasco estava com muita certeza de que conseguiria o Lemos e acabou deixando a busca por um zagueiro plano B, digamos assim, para o último minuto. E aí quase contratou o Ian, que era do New Old Boys, e não conseguiu a tempo pela documentação.
Então, nesse momento da janela do ano passado, essa diretoria, essa gestão que tinha feito a sua primeira janela no ano passado, ela aprendeu. Ela aprendeu com o erro de que, dentro do futebol, dentro do mercado de transferências, não adianta, se você está contando com um, você não tem nenhum. Então, o que eles fizeram? Desde das últimas semanas, sabendo que o Brian era uma prioridade, mas sabendo também que não tinha garantia nenhuma desse negócio acontecer, o Vasco foi atrás de nomes que não eram nem encarados como o plano B. Não eram nem encarados como o plano B. O Bruma não é um plano B do Vasco da Gama. A questão é, o Vasco atacou em duas frentes. O Vasco foi pelo Brian, que já tinha inicialmente um acordo com ele desde o último domingo, com bases salariais acertadas, enviou essa proposta na última terça-feira e o América do México enrolou até o último dia, até o tempo que o Vasco decretou como definidor para sair ou continuar dentro dessa negociação, e o América do México alegou que não podia liberar o Brian agora, apesar de ter aceitado os valores que o Vasco fez, 7 milhões por uma porcentagem entre 60% a 70% dos direitos econômicos, 7 milhões de dólares. O Brian queria vir, o Brian, inclusive, ficou insatisfeito de não ter vindo para o Vasco da Gama e o América do México emperrou a negociação. Só que, do futebol português atrás de Sport, Benfica e Porto, e mesmo assim não é aquela quarta força isolada, é aquela quarta força que realmente está disputando o título, que disputa sempre as primeiras posições. Então o Bruma é um jogador que já passou pelo PSV, pelo RB Leipzig, pelo Fenerbahçe, pelo Galatasaray, pelo Real Sociedad, pela seleção portuguesa, jogou Champions League, jogou Europa League. É um jogador, é um ponta que tem 30 anos, nascido em Guiné-Bissau e é naturalizado também português, que chega para a primeira prateleira de pontas no futebol brasileiro. Então, hoje, a informação exclusiva que a gente deu é que essa troca de documentação já está acontecendo e o Vasco pretende anunciar o Bruma entre esses próximos dias, domingo, segunda ou terça-feira, caso, obviamente, a assinatura do contrato aconteça. Pedrosa está 100% fechado? Amigo, enquanto não está no futebol, o papel assinado, esquece, nunca está 100% fechado. Qualquer coisa pode acontecer. Pode vir o XXX e enviar uma proposta astronômica para o Bruma, que não assinou ainda, e aí as coisas embolarem, o Braga ter a opção de vender para outro time. Mas dentro do futebol, hoje o Vasco está muito otimista por essa contratação, justamente porque já está trocando essas documentações. O jogador já aceitou o projeto do Cruz Maltino, quer jogar no futebol brasileiro, e o Braga também tinha feito as últimas exigências, tinha um acordo ali se estabelecendo em relação às metas, que era o que faltava para se acertar, e a informação que eu consegui exclusivamente hoje é que essa troca de documentos já estava sendo feita para que ele pudesse assinar o contrato e também fosse anunciado como jogador do Vasco da Gama, e que eu posso classificar esse nome como um nome que o Vasco está observando. E como que eu digo isso? O Rony já esteve perto do Fluminense, o Rony já esteve perto do Santos, o Rony já esteve perto para sair para o futebol do Catar, se eu não me engano, e essa foi a mais próxima. E hoje o Rony tem uma situação praticamente insustentável no Palmeiras. A Leila Pereira já disse que o ciclo dele acabou, é um jogador que não está sendo relacionado, que não tem jogado com a camisa do Palmeiras e que tem um alto salário. Então, como que o Vasco observa essa situação? O Vasco não seria capaz de, por exemplo, pagar 50 milhões de reais como o Fluminense pagou para o Rony, aliás, tentou pagar pelo Rony nessa janela. O Vasco não vai pagar o salário integral do Rony, que é de mais de R$1 milhão. Essa ideia não é a ideia do Vasco da Gama. Mas se sobrar uma oportunidade de dividir os salários com o Palmeiras, o Vasco já se colocou à disposição do Rony. A gente divide. Se sobrar uma oportunidade do Palmeiras vender o Rony num valor acessível e ele aceitar um salário abaixo dessa casa de R$1 milhão que ele está pedindo, bem abaixo dessa casa de R$1 milhão, o Vasco pode tentar trazer o Rony. Então, o Rony é um jogador que a diretoria do Vasco mantém contato direto com o staff dele e também com o Palmeiras. Sempre no intuito de, eu tô aqui, hein? E agora só falta assinar. O Vasco da Gama está próximo de anunciar o seu 6º reforço para a temporada de 2025. E esse nome é Bruma, atacante do Braga, atacante português, naturalizado português, e que está realmente de malas prontas e só detalhes que faltam
para anunciar oficialmente esse jogador como novo atacante do Vasco. Mais uma informação importante do Fábio Torres, do NTCast, é que o Vasco está procurando um reserva para Pablo Verratti, o Pirata. E aí a informação que ele passou é a seguinte, ó, o atacante Federico Girotti foi oferecido para o Vasco nos últimos dias. O atleta pertence ao Talleres da Argentina, já teve passagem pelo River Plate. E o presidente, além, é claro, também do Marcelo Santana, receberam um nome e vai avaliar esse atleta. Jogador de 25 anos de idade, jogador que não vem tendo muita minutagem na equipe argentina, é um cara que não tem muitos gols na sua carreira, mas ali é um atacante de área, é um cara que é parecido até um pouquinho com o Verratti, bom na bola aérea, não tanto como o Verratti, obviamente, mas eu acho que não era a melhor opção para que o Vasco pudesse estar negociando, visando ser um reserva para o Pirata. Mas jogador jovem pode ter margem de evolução e quem sabe a mudança de áreas poderia fazer bem para ele. E aí, quero saber de vocês agora. O Bruma é um bom reforço, não é? Quero saber a sua opinião em relação a isso. O Rony também tem o interesse ali do Vasco, mas a gente sabe que a negociação com o Palmeiras não vai ser tão fácil assim, né? Não vai ser com 2 paçocas e uma mariola que vai liberar o Rony, além, é claro, também do salário que, cara, tá salgado aí o salário do Rony para que ele possa aceitar vir para a equipe do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil e eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!